Bora dar continuidade aqui na nossa orquídea. Eu vou fazer uma sombrinha leve aqui embaixo, porque tem algumas falhinhas entre a mesa e a orquídea, tá? Para isso eu vou usar a cor rústico, que foi a nossa cor mais escura aqui, que nós usamos, tá? A cor mais escura que nós usamos na mesa. Vou usar um pincel da 454 da Condor, aparadinho, número 8, com um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Eu vou tirar o excesso. Essa sujeirinha eu vou virar pra cima, pra orquídea. Uma leve sombrinha embaixo. Bem pouquinho, vou esfregando lá no pratinho. Vou tirando todos esses pontinhos esbranquiçados. Pego e venho, ó. Por enquanto não tem lado, é embaixo dele mesmo. Com a tinta branca agora, branco comum, tá? Na pontinha do pincel, tá? Vou iniciar por essa pequenininha aqui. Acho que vou até puxar um pouquinho no zoom, que eu gosto de mostrar de pertinho. Ó, bem na pontinha dela, tá? Esfreguei, ó. É pouca tinta na pontinha, certo? Vamos lá. Ó. Depois, se precisar, a gente vai estar agregando mais, mas de início, vamos devagarzinho, ó. Vou lá na outra pontinha. Agora, eu vou puxando para o meio dela, seguindo o formatinho, ó. Pro meio. De leve no final, você não pode apertar para voltar. Você levanta a mãozinha, ó. Agora sim, eu vou pegar um pouquinho de um lado só do pincel, vou tirar o excesso lá do lado que eu não quero a tinta, ó. Com ela viradinha pra borda, pro que eu deixei, ó, e vou fazer o contorninho. Porém, não chego na flor. De novo, de um ladinho só, vou virar agora pra cima e vou contornar. Toda vez que for contornar, assim, a gente vai virar o lado da tinta pra onde a gente quer o contorno. E já venho de novo, de um lado só, virado pra baixo. Ó, e puxo para dentro da minha mão. De levinho, esse início eu aperto um pouquinho, depois eu solto a mão. Um pincelzinho número 2, velhinho, pode ser um filete também. Esse é o 421. Bem pouquinho branco, vou colocar lá e vou fazer a espessurinha aqui, ó. Fazer a bordinha. Tô pegando na pontinha, ó, do pincel, um tiquinho, um grãozinho. E vou entrando aqui, ó, nesses frisos. Não podemos ir com um pincel grande agora. Vocês pegam um pequeno aí que obedeça a vocês. Esse é o branco puro, porém o meu branco ele não é grosso, tá, ó. Ele tá maleável, ele é novinho. Se tiver grosso, vocês põem umas gotinhas da Aquarela Silk, mas não é a textura da misturinha, não é líquido. É uma textura que corra o pincel, que ele obedeça. Ó, vou acompanhando aqui os frisos, não podemos desmanchar ele. Ó.
Bem de levinho. Curva a mãozinha para dentro, ó. Aí vou novamente, vou fazendo aos poucos. Fazer a bordinha aqui de dentro. O acabamento tem que ser bem devagarzinho. Aqui ele tem um brilhinho. Tintinha de um lado só viradinho pra cima. Não precisei retocar a sombra, tá? O meu tá bem vivo. Se caso de vocês ficarem com pontinhos em branco, vocês podem voltar de novo com rosa e com vinho, tá bom? O meu não precisou. Eu já mostro aqui em uma pétala como que faz pra retocar, tá? Ui! Ixi, agora eu não posso me mexer. O pezinho da minha cadeira soltou, senão eu vou cair. Ó, tinta viradinha pra dentro da flor. Vamos, tá viradinho pra dentro. Faz bem com carinho essa parte. Ó, daí tem aqui esses brilhinhos, essas fendinhas, né? Você já aproveita e vem nesse meio aqui, ó, joga um brilhinho, que é onde a pétala refletiu essa luz aí, tá? Ela recebeu essa luz. Tá virado pra dentro da minha mão. Aqui na ponta não tem o branco. Que ela curvou, né? Ela não tá recebendo luz aqui. A luz tá nessa parte aqui. Então, não contornem tudo de branco, tá? Pela perspectiva dela que ela não recebe. A luz tá vindo lá da nossa esquerda. Essa ponta virou para dentro. Então, como é que ela vai receber luz ali na ponta? Não tem. Nós já trabalhamos bastante vinho ali. Ó, esfrega lá no pratinho, ó. Ó, esfrega no pratinho. Não pega de um lado só na hora de fazer essas frendinhas aqui. E vem com a mãozinha leve. Se ficar com excesso, limpa no paninho e vai tirando. Vamos arredondando. Agora a bordinha aqui de baixo. A tinta tá de um lado só, voltada para dentro da minha mão. Aqui ele tem uma espessurinha. E aqui ele já suaviza. Aqui a gente não pode suavizar, que é a parte interna. Aqui eu indico um pincel pequeno mesmo. Aqui não é apenas pelo meu hábito, tá? Aqui é necessário na hora de fazer esses contorninhos. Aí eu já mudo pra poder puxar aqui, ó. Ó, vou pegar um pouquinho, vou esfregar lá no pratinho e esse número 8 vai estar fazendo a função de um pituá. Então, ele tem que estar firminho para fazer isso. Ó, agora eu vou alongar. O contorninho, um pincel pequeno. Ó. Por que a função de um pituá? Porque ele consegue dosar aqui a quantia de luz que nós precisamos. Se eu usar um pincel macio, ele deposita. Ó, vou esfregando lá na pontinha do pincel e venho aqui nesse canto esquerdo. Vou seguindo as marcaçõezinhas que já ficou anteriormente. Toma cuidado com a tinta branca, tá? Pra ele não fosquear muito a pintura. Ó. Alguns pontinhos eu quero que fique esse esverdeadinho. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, viradinho para nossa esquerda. E vamos.
Tô fazendo todo o contorninho da borda. Agora eu puxo para dentro, ó. Vou e volto, ó. Pego mais lá na pontinha. Pra contornar, peguei no lado só. Agora já está na ponta. Opa, escapou aqui na folha, pera lá. Vou e volto. Aqui no finalzinho, essa parte eu vou e volto porque ela é bem viva. Pego mais na pontinha, esfrego lá no pratinho e vou. Deixa eu virar um pouquinho aqui o celular antes que eu esqueça. Isso. Entro nessa fendinha mais clara. Essa parte aqui que é bem branca, eu posso até fazer um movimento circular, não tem problema. Desde que ele preencha bem esse campo, ó. Vou pegar a tinta de um lado só, viradinha pra cima. Voltadinha lá pra cima, vou fazer bem a bordinha. Não vou mexer nesse campo ainda, vou descer aqui, na parte inferior da pétala. Vamos lá, na pontinha do pincel, bem nesse meio, pinceladinha leve. Aqui eu venho menos, quase no encosto no tecido, ó. Aqui eu já quero mais vivinho. Fiz movimento circular para que ele fixe bem, tiro o excesso lá. Gente, eu venho com a mão firme fazendo movimento circular em alguns pontos, porém, eu não tenho uma carga exagerada de tinta, tá? Então, isso é muito importante. Choveu. Gente, se eu sumir é porque caiu de novo a internet, mas espero que não. Tô com muita vontade de trabalhar nessa peça hoje. Ó. Vamos lá. Vou pegar agora um pincel número 6 aparadinho. Cadê, Maria? Vou lavar ele para tirar o creme, que vocês sabem que eu gosto de deixar creme, né, no pincel. Ó, número 6 aparadinho da 421. Vou lá, passo dos dois lados no pratinho, tá? Bem em pé, eu venho mais nessa região aqui do meio, ó, onde a gente já deixou uma pré-luz. Ó. Vou acompanhando, ó, vou fazendo como se fosse um triângulo, ele vai descendo aqui. Meu passarinho tá cantando junto com a música. Ó. Ó. Continuo. Esse branco que eu tô passando, vocês não devem alisar, não deve dar carinho pra ele, tá? Ó. Certo? Aí, esse aqui, alguns pontos, ele não aparece a luz, outros ele aparece muito pouquinho. Então, eu pego uma sujeirinha do pincel e dou uma leve lustradinha nele, ó. Ó. Só umas partinhas que estão levantadas. Aqui eu vou pegar de um lado só do pincel, ó. Tintinha viradinha pra cima, volto pra dentro da minha mão. Ó, viro pra dentro da minha mão e faz o contorninho, ó. Paro, porque aqui no rosa ele não vai, e puxo para dentro. Mas eu não devo alongar muito, porque eu preciso respeitar aqui os frisos, ó. Olá, espero que vocês estejam gostando, admirando aí o nosso tema, né? Esse projeto, ele está disponível no meu catálogo, tá? Vai em descrição que você vai conseguir acessar e ver o valor, ele vai em PDF, risco, foto colorida, risco ampliado, eu envio por WhatsApp. Peguei de volta lá mais um pouquinho da tinta, virada para dentro da minha mão.
E vamos de um lado só, virado para dentro da pétala. Eu já aproveitei aqui a posição da câmera para iluminar essa parte. Agora viro o ladinho da tinta para a primeira pétala que nós trabalhamos. Ó, a carguinha, um lado limpo, vai no tecido, o lado da tinta para cima. É muito importante o ladinho da tinta. Dando acabamento aqui. Agora com a tinta viradinha para cima, ó, o ladinho da tinta para cima. Aqui pode estar usando um pincelzinho menor, se quiser, o número 4, o número 2, tá? Suavizo, pego novamente de um lado só, o ladinho da tinta virado para o miolinho, bem aqui, ó, eu não posso chegar lá no final, venho bem aqui na curvinha, levo para o pestilo e venho para cima. Limpo no meu paninho. Ó, sem nada de tinta, limpei no paninho, sem lavar o pincel, tá? Suavizo. Certo? Na pontinha do pincel, vou esfregar lá no pratinho e venho nessa pétala aqui da ponta. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Ó. Bem aqui no biquinho, ó. Aqui ele tem um risquinho, bem na pontinha. Agora eu pego a tinta de um lado só, virado lá pra esquerda. E faço esse biquinho aqui, ó. Vou até pegar um pincel menor para dar esse acabamento certinho. Peguei um número 2, da 421. Ó, de um lado só do pincel, viradinho para dentro da minha mão. Não, para viradinho para a esquerda. Daqui a pouco eu faço viradinho para minha mão, ó. E puxo para cima. Ó. Agora sim, viradinho para dentro da minha mão, tá? O ladinho da tinta, volto para dentro da minha mão. Faço a bordinha aqui. Ó, agora viradinho para baixo, o ladinho da tinta, o ladinho limpo em contato com o tecido. E não encosto aqui na pontinha, dou uns apertõezinhos aqui na borda, vou sumindo aos poucos e puxo para dentro. Puxo para cima, né? Para dentro da pétala. Agora eu vou, esfrego lá, pego um pouquinho do branco que sobrou lá e alongo a pincelada com o pincel normal. Ó. Uso a largurinha que cabe aqui e puxo no traço. Essa é a largura, o traço é quando a gente usa ele de ladinho. Sempre com a mãozinha leve no final. Peguei mais um pouquinho de branco e acentuei essa parte, ó. Pronto, Maria, não se empolgue. Ela não pode muito branco. Pronto. Aqui eu vou mostrar um pouquinho como que faz o retoque. Caso o de alguém aí fique fosco, nós usamos o vinho Merlot, tá? Então, vocês podem estar usando o vinho da Acrylex aí mesmo, que é o que a maioria tem, né? Então, vamos lá. Tinta na ponta do pincel, pouquinho, vou, esfrego no pratinho, pego uma sujeirinha. Digamos que o de vocês aí ficou falhado, tá? Aí eu venho aqui dentro, ó, bem pouquinho, é muito pouco. Sempre que a gente fala em retoque, é pouquíssimo. A gente só passa um pouquinho lá na sombra pra tirar o falhado, que é aquele esbranquiçado que a gente fala, né? Ó. Pego novamente, vou lá no pontinho maior de sombra. O que é pontinho maior de sombra? O ponto que a gente trabalhou o vinho puro. E é muito pouquinho, é bem de levinho. E tem que tomar cuidado também para não estar invadindo as partes claras. Ó, aqui na pontinha também, que é os pontos mais escuros, ó. Mas é pouquíssimo, senão fica um encerado de tinta, tá? Só uma passadinha a gente já vê que ele incorpora na hora a tinta.
Fica bem encorpado o trabalho. A parte do rosa não é necessário, tá? A não ser que tenha ficado muito falhado, aí vocês fazem a mesma coisa. Ó, digamos que tenha ficado muito falhado. Vocês vão fazer a mesma coisa. Aí vocês vão falar, nossa, mas daí já tinha ali a luz. Não vai sumir. Ele aparece levemente a luz, vocês retocam novamente. Ó, peguei o rosa, bem de levinho, ó. Ó, ele aparece do mesmo jeito, ó. Tá? Mesma coisa, ó. A diferença é que ele vai ficar a pintura mais viva. Ó. Aí vocês vão estar retocando a luz de novo, tá? E é tudo bem pouquinho. Então, vocês vão estar fazendo isso, ó. Ó, é pouquinho, mas é suficiente para aparecer. Aqui eu dei uma deslizada ali, ele já pegou um branquinho ali no miolinho. Por que a segunda vez, quando a gente vai retocar, é pouco? Porque ele já tem ali uma base da resina, né? Então, normalmente ele já pega na hora. Deixa eu tirar o rosa daqui para não fazer bagunça. Vamos trabalhar aqui um pouquinho de luz seca. Vou pegar, vou esfregar lá no pratinho, branquinho. E vou lá na pontinha, ó. Tá na ponta do pincel, ele não está de um lado só, porque eu não quero relevo de tinta, não quero excesso. Quero uma pintura bem acetinada. Ó, vou esfregar a pontinha, ó, ele fica sujo os dois ladinhos, ó. Então, vocês usam um pincelzinho que não esteja muito molinho. Senão ele não consegue fazer esse trabalho. Geralmente pincel novo que é bom para fazer isso. Aí eu venho aqui no meio, acentuando mais a luz onde já está, ó. Não é inteiro, ó. Eu acentuei aqui e já pulei aqui, ó. E alguns pontos que ela pega, senão ela fica chapada a pintura. Pego de novo, muito pouco. Agora, eu vou usar um tom clarinho de rosa, ó. Eu escolhi o rostinho de boneca. Vocês podem estar usando até o rosa bebê, o candy, tá? Eu quero um rosa muito claro, tá? Deixa eu ver um filete aqui. A minha tinta, ela tá bem novinha, ó. Então, não preciso nem dissolver, porque ela tá bem molinha. Se a de vocês estiverem grossa, vocês colocam umas gotinhas lá de aquarela silk. Eu venho agora a partir da parte branca aqui, com o pincel filete do gosto de vocês. Esse não tem exigência de qual filete, tá? Eu venho agora fazendo um zigue-zague, como eu falo para as meninas aqui no ateliê, um tremidinho, ó. Vocês vão fazendo um repicadinho, ó. Não é um contorno reto, é um crespinho. Aí, quando chega na parte escura ali, vocês não dão sequência, ó. Aí, eu dou uma paradinha e continuo, ó. Puxo de leve, ó. Por que não? Porque ele tá embutido lá embaixo, ele não vai aparecer, tá?
Aí vem de levinho, mas não deixa uma bola ali começando. Vocês vão e tiram o excesso. Ele tá na sombra. Ó, aqui ele já some. Aonde vocês começarem a ficar uma marca assim, ó, vocês voltam lá, limpa o pincel no paninho. Vem aqui, ó, e tira o excesso, ó. Tá? Então pega bem pouquinho, gente, ó, é um grãozinho na pontinha, tá? É um grãozinho. E faz tremidinho, ó. Quanto mais tremidinho vocês fizerem, mais certinho ele vai estar, ó. É um zigue-zague. Como diz as meninas, daí que tem que tremer, tem que fazer assim, daí não pega. Que vai querer fazer retinho. Ó, aqui tem uma lombadinha. Daí não treme. Ó, e vamos. Tudo onde a gente deixou mais claro. Certo? Lá na ponta, lá em cima, ó, esse início aqui, ele vai pegar um pouquinho. Aqui ele já não pega mais porque ele vergou. Aqui, nessa pétala, que nós deixamos alguns mais clarinhos, a gente vai pôr um pouquinho, ó. Aqui ele tem um pouquinho. Aí aqui ele tem um pouquinho, ó. E lá em cima. Pronto. Certo? Aí eu vou limpar ali no meu paninho. Vou pegar o filete, a tinta branca, branco comum, tá? Vamos pôr um brilhinho aqui nessa flor, que ela refletiu aqui uma luz, muito pouquinho, ó. Ó. Não deixa tudo igualzinho os pontinhos, tá? Que senão fica artificial. Não põe tipo 3 pontinhos em cada. Ó, alguns vocês podem deixar retinho. Aqui no miolinho, ó, essa parte eu vou retocar o contorninho. Vou aproveitar que eu tô com filete, ó, tinta branca agora, tá? Já guardei o rosa. Opa, deixa eu guardar o rosa porque eu já vou no rosa. Oi. Vamos lá. Então eu vou nas partinhas que eu achar que tá repicadinho, ó. E passo o filete. Essa parte ela tem que ficar bem lisinha. Eu gosto muito de retoque, de acabamento. Eu acho que ele dá um diferencial bem legal na peça. Aqui embaixo você vem e faz uns pontinhos, ó. E em cima também uns pontinhos. Aí fica uma pintura bem acabada, tá? Aqui também, ainda com a tinta branca, nos pontos que a gente já tinha deixado claro, a gente vai passar um pouquinho de branco para ele dar um brilhinho, ó. Pra ele dar um brilho legal na peça, ó. Muito pouquinho, ó. Mas é tudo muito pouco. Lá atrás ele tem um brilhinho. Mas não é todo, é mais nessa região. Ah, mas por que que é nessa região? Porque a luz tá vindo lá da esquerda, então ela bateu bonitinho aqui. Vamos lá. Gente, eu tô retocando os contornos com o filete, porque quem me acompanha sabe que eu amo dar acabamento. Mas vocês podem estar usando o pincel normal que vocês gostem aí, tá? Não precisa fazer no filete igual eu tô fazendo.
Aí aqui ele tem uns brilhinhos em branco, nessa parte aqui, nessa região do meio. Por que que é no meio? Porque aquela ponta curvou, então ela recebeu luz nessa curva aqui. É pouca coisa, mas depois de seco ele dá uma diferença bem legal. Tá? Aqui na pontinha também, que ele tem esse biquinho. E na pontinha de cá. Pronto. Vocês vão usar muito pouco do verde pântano. É pouco mesmo, muito pouco, bem pouco. Obrigada, dona Rosângela, pelo link, né? Vou usar um pouquinho do amarelo limão. Os dois é da Acrylex, tá? Vamos lá, vou pegar bem pouquinho, vou lá no pratinho, ó. Certo? Bem pezinho perto da flor para não estar sujando ela, ó. Ó, movimento circular, contornei aqui nossa orquídea, né? Agora vem com movimento circular muito de leve, para vocês não mancharem ela, ó. Venho aqui no meio, nessa fendinha aqui. Pincel super em pé. Gente, se vocês pegarem um monte de tinta e vir aqui, vai borrar tudinho. Ó, pouquinho. Só para tirar esse leve esbranquiçadinho que fica da peça. Mãozinha bem leve, ó. Vou lá na pontinha. Tudo muito suave. Pego agora a cor amarelo limão, só vou esfregar lá no pratinho meu pincel, tá? Ó, amarelo limão. Tiro o excesso ali no pratinho, tá? E vou lá na área de luz, ó. Bem próximo ali da nervura do meio, na nervura central. Vou e volto, seguindo o formato da folha, da folha agora, ó. Bem próximo aqui. Bem de levinha, pouca tinta. É só para estar reforçando mesmo a cor. Porque quando seca, geralmente, ele dá uma fosqueada, né? Então, todo o campo que era clarinho, a gente vem com pouquinho amarelo-limão. Não é para pegar o limão e pintar, tá? É pouquinha tinta de levinho. Aí a gente deixa secar essa partinha. Vou pegar um pincel pituá comum. Esse, o meu, é o número 4 do 803. Vocês podem estar usando qualquer pituá que vocês tenham aí, que seja mais ou menos do tamanho do minguinho, ó. Tá? Pra vocês terem noção de tamanho. Vou pegar uma sujeirinha do branco que tá lá no meu pratinho, ó. Quase nada de tinta, ó. Se eu passar no dedo não sai, tá vendo, ó? Ó. Não sai, ó. Mas aqui no tecido ele sai, ó lá. Ó como pituá mente pra gente. Ó lá. Viu? Se vocês encherem, ele vai marcar. Aí, eu vou pegar e fazer uma gotinha aqui. Aí, aqui. Ó, a letrinha J aqui, desce a perninha. Ao invés de atravessar pra cá, vocês vão unir, ó lá, a gota. Aí, vamos pegar a tinta de um lado só do pincel, metadinha, ó. Tá, o ladinho da tinta vou voltar pra cima, certo? Viradinho pra cima. A nossa luz tá vindo da esquerda, então a sombra vem pro lado de cada gota. Então, eu imagino bem na metade dela, vou de um lado pro outro e venho pra direita, ó.
A sombra, ela vem pra direita, porque a luz tá vindo da esquerda. Ó, esse pincel que eu tô usando é o número 2 da 421. Agora lá em cima, ó. Então, do lado direito, ele fica pra fora do risco, ó. Pra fora. E do lado esquerdo, ele fica pra dentro da gota, ó. Certo? Então, pra dentro e pra fora. Ó. Agora eu vou pegar a tinta branca, bem pouquinho, ó, na metadinha do pincel. Ó, cadê? Aqui. Ó como é pouquinho, ó, e ainda vou encostar aqui, ó. Viro pra baixo esse ladinho da tinta, vou lá na metadinha, ó. Vou fazer do lado direito primeiro, depois eu puxo um pouquinho do esquerdo, mas não subo o esquerdo, puxo um pouquinho mais pro direito, certo? Aí eu pego o pincel filete, vou bater a minha tinta branca de novo, que ela tá seca já. Uma gotinha de aquarela. Vamos lá. Na pontinha do pincel, um pincel filete que esteja com as cerdas bem fechadinhas, ó. Vamos lá, do lado direito eu puxo, ó. Que é o lado que eu puxei a sombra para fora. Faço um tracinho em branco bem levinho, ó. Puxo aqui onde eu comecei. Aí... Ah, gostei, dona Rosângela. Bel, será que ficava legal uma gota na parte de dentro da folha? Eu vou fazer. Fica assim, muito 10. Ó, esse aqui sobe lá na pontinha da folha. Aqui em cima eu vou colocar 2 gotinhas, ó. E mais um risquinho aqui dentro, para refletir a nossa gotinha. Vamos fazer uma lá na folha? Vamos lá. Vou passar lá o clareador ou a misturinha neutra, o que vocês preferirem, tá bom? Aconselho sempre que faça gota quando a folha estiver seca já, tá bom? Esse lápis tá com a ponta mais fina. Vamos lá. Letrinha J. Vamos ver se tá pegando? Tá. Ó. 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 Metadinha e puxa para a direita. Ó. Ó. Vou na direita. Dou até uma esticadinha lá em cima. Ó. Tá? O que sobrou eu sujo lá à esquerda. Ó. Vocês podem pegar o verde kiwi ou misturar um verde folha com marfim, fazer um verde clarinho, tá? A parte que vocês usaram aqui do verde mais claro, pode misturar com marfim ou branco e dar uma clareadinha nele. Vocês vão pegar de um lado só do pincel. Opa, cadê? Aqui. Viradinho para baixo. Vocês vão passar ele do meio para a direita, ó. Vamos usar a cor da folha para ela ficar mais fosca. Ó. E puxo levemente para a esquerda. Fiz aquela primeira etapa que eu faço no branco com o verde. Aí aqui eu faço com branco, agora. No filete vai o branco. Ó. Agora vem o filetinho. Subo o lado direito, que é o lado que a sombra foi para fora. Puxo lá em cima um pouco. Limpo no paninho. E suavizo esse risco, não deixo ele vivo. Ó. Vou pôr uma bolinha lá em cima e mais 2 pontinhos, uns pontinhos aqui embaixo. Tá feita a gotinha. Uma oval. Uma gota que parou aqui. Vou usar o cinza neblina. Vocês vão estar usando aqui a cor que vocês compuseram aqui. Pode ser o caqui, tá? O da Acrylex é o caqui, tá? A gente sempre usa a cor da sombra. Metadinha, cinza neblina, viradinho pra cima. Eu vou imaginar a metade do mesmo jeito, ó. E vou puxar pra direita, porque nossa luz tá vindo da esquerda. E afino o final, ó. Ó. Agora eu vou suavizar aqui pra esquerda.
Vou pegar novamente de um ladinho só, viradinho pra cima, e vou refazer essa esquininha aqui da esquerda, ó. Que a esquerda a gente puxa para dentro da bolinha, da direita é para fora, ó. Aqui eu quero que ele fique um pouquinho mais marcado, então eu vou pegar aqui um filetinho curto. Deixa eu pegar aqui um filetinho. Vou pegar um filetinho curto, ó. Esses de manicure é ótimo. Como sempre, 432, número 0, ó. Opa, cadê, Maria? Aqui, ó. Esse é o da Tigre. Ó. Vou acentuar essa sombra do lado direito. Vou deixar gordinho, ó. E como eu quero que essa gota ela apareça ainda mais, tem um truquezinho que a gente faz. Vou lavar meu pincel, ó. Vocês vão pegar a tinta branca e vem aqui fora da sombra, ó. E isso só se faz em áreas brancas, tá? Ó, vem aqui fora. Se ela fosse lilás, seria lilás que a gente ia fazer aqui. Tô usando branco só porque essa parte é branca. Você vai usar a cor da base aqui fora. Geralmente na gota, na parte de cima, a gente sempre usa branco. Mas no caso aqui, na parte de fora, a gente vai usar a cor que está compondo a peça. Peguei um pouquinho do branco e vou puxar aqui do lado, ó. Bem pouquinho de branco. Esse branco, para que serve? Para ele dar volume desse lado da gota, que é o lado que tá ao contrário da sombra aqui, que tá em maior ponto de luz. Para dar essa ilusão da gota, né? Aí quando a gente coloca a bolinha lá na sombra, ó, ele dá a ilusão da gota, ó. Ó, aí que ele dá esse balanço legal. Belezinha. Vamos fazer mais uma na orquídea. Hoje é a hora de aprender gota. Fazer uma letrinha J. Ó, letrinha J. Ó, em vez de fechar ela, em vez de fazer a perninha, eu fecho. Ó, tá? Tinta vinho. De um lado só do pincel, metadinha do pincel. Cadê? Viradinha pra cima, o ladinho da metade. Puxando pra minha direita, ó. Tô puxando pra direita porque a luz tá vindo da esquerda. Gravem isso. Se a minha luz viesse da direita, a sombra iria pra esquerda. Então, a gente tem que ler a cor que nós fizemos o fundo. O fundo da peça, do primeira aula lá. Aí aqui eu vou afinando, ó. Até ele sumir aqui. Afino aqui seguindo o risco. Ó. Vou pegar um pouquinho mais, um grãozinho, ó. E vou lá em cima. Muito pouco, gente. Olha, o meu eu repeti aqui, peguei um pouco mais. Porque como eu sempre falo, eu estou usando o vinho da True Colors. Ele é mais suave. O de vocês é da Acrylex. E não deixa tão marcado assim o lápis como eu deixei. Eu deixei o lápis marcado para ter o cuidado de ter certeza que vocês vão conseguir acompanhar aí, tá? Vou usar um pouquinho do rostinho de boneca antes do branco, igual eu fiz na folha, ó. De um ladinho só, bem pouquinho, viradinho para baixo, voltado para dentro da minha mão. E puxo um pouco para a esquerda, ó. Só para dar uma fosquedinha nessa parte. E venho com o filete. Filete e a tintinha branca. Gente, o filete é um fio de cabelo, tá? Eu costumo falar um fio de cabelo de criança, de nenê, porque é mais fino ainda.
Aí, indo para a esquerda, vocês vão passando de leve o pincel para ele sumir o contorno, ó. E aqui a gente tira a marquinha do contorno. Dessa forma, a gente já consegue suavizar, ó. Vai passandinho o pincel no sentido do formato, ó, para ele dar esse voluminho. Aqui eu vou pôr um risquinho e vou pôr uma gotinha, ó, para ele dar a ilusãozinha ali do... Pronto. Ó, ela está prontinha, certo? A nossa folha prontinha, tá bom? Esse pincel número 2, da 421, ele é bem novinho, ó, a cerda dele tá inteira ainda, só cortei um pouquinho reto, tá? Mas vocês podem estar usando um desses amarelinhos também, ó. Ó, pode estar usando um amarelinho pequeno também. Mas se tiver desse vermelho, prefira ele. Vamos lá. O geada, lá na partinha de cima. Lá na partinha de cima, vocês vão trabalhar o geada, bem preenchidinho. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo, tá muito longe de mim. Deixa eu limpar meu pincel que tá com fiapo. E vou deixando fraquinho na parte de baixo. Aí eu venho com um pouquinho de nada de verde pistache, ó, bem pouquinho na pontinha do pincel. Do verde pistache vou lá em cima. Aqui em cima vem um movimento circular e dou uma varridinha, ó. Gente, aqui é tudo muito pouco, tá? Nada de exagero. Vou limpar no meu paninho. Venho com a cor violeta aqui na parte de baixo. Deixa eu pegar ele lá para não ficar passando a mão na frente da câmera. Violeta. Respeitando bem aqui a uva do vizinho, ó. E faço ele em movimentos irregulares, ó. Ó. Trabalho junto com esse violeta um pouco do vinho, ó, no mesmo lugar, ó. Ah, eu quero a minha uva mais roxinha. Trabalha menos vinho daí, tá? Eu vou trabalhar mais vinho, porque nessa peça aqui, a cliente pediu uma uva que não tivesse tanto roxo, porque ela não gosta muito de roxo. Então, eu tenho que equilibrar. Venho perto aqui da uva do vizinho, limpa no paninho. Mas vocês podem caprichar mais no violeta do que no vinho, tá? Que a referência que eu usei, ela tem mais violeta. Se eu não me engano, parece que é Niagara, parece o nome da... Enfim, ó. Eu tenho a foto dela, mas eu não... Eu perdi aqui no meio das minhas coisas. Venho mais um pouquinho do violeta. Vamos lá. Agora, esses campinhos que ficaram, eu venho com púrpura, independente de marca esse púrpura, tá? Tem que ser uma bolinha por vez, tá bom? Se ele ficar marcadinho, pega um pouco do violeta e casa os doisinhos ali, ó. Como tá tudo úmido, ele vai que é uma beleza. E não deixa falha, deixa tudo muito bem preenchido. Volte quantas vezes for preciso. Ó. Um pouquinho mais do violeta. Chego com essa sujeirinha que sobrou do meu pincel aqui próximo do verde, vou indo de leve e puxo, ó. Vou puxando em direção à parte de cima sem cobrir o verde. Ele diminui, porém ele não cobre de jeito nenhum. Venho com um pouquinho do lilás. Ó.
Vou pegando aos poucos. Um pouquinho mais violeta aqui no meinho para distribuir melhor. Isso. E vamos preenchendo esse campinho. Um pouquinho do violeta, bem pouquinho, um grãozinho de nada. Sem clareador, tudo tinta pura, porém a tinta tem que estar naquela textura que eu falei. Não pode estar grossa. Agora eu venho tirando as marquinhas que ficaram. Meu pincel já não tem mais tinta. Com o violeta, o berinjela agora, eu venho fazendo a sombra nas partes que estão mais embutidinhas. Vou seguindo aqui os pontos que eu já deixei escuro, ó. Mas sem deixar muito marcado. E eu já vou aproveitar a cor berinjela para cobrir um pouco o roxo, porque o meu ele não é para ficar muito vivo. Porque o berinjela ele já foge um pouco do violeta, né? Vou lavar meu pincel. Vou pegar um pouquinho do Carmim Baby, que pode ser o Candy ou Lilás Bebê. Bem pouquinho. Bem pouquinho aqui no lado esquerdo, que é o campo que a gente tá pegando mais luz. Agora a gente vai deixar ele secar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta nela de novo. Tá? Vamos nessa? É muito importante. Agora nós não lavamos mais o pincel. A gente só vem no paninho e limpa, tá bom? Que aí ele vai ficar numa cor bem natural. Vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Vou descer do godê as tintas, porque senão eu fico pondo a mão na frente. Vamos lá, geada. Essa eu vou deixar ela um pouco mais verde. Essa ela não madurou bem ainda. Não deve estar bem docinha. Ó, observem que eu desci bem o geada. Venho com um pouquinho de nada do pistache. E vou descendo. Só que não é reto, ó. É bagunçadinho. Ela é manchadinha, porque em algum lugar ela quis esverdear, clarear o marfim para madurar o geada, né? Que é o mesmo do marfim. Outros ficou verdinho, né? Na natureza ele é assim. Vamos lá, um pouquinho do violeta. Sempre vocês vão começar lá pela partinha de cima. Algumas que não tem, que ela já tá embutida, a gente já elimina essa parte do geada, tá? As que tiverem inteiras, vocês vão começar lá pela partinha de cima. Ó, vou tirar o excesso do pincel ali e vou suavizar aqui no canto, ó. Mais um pouquinho do violeta lá no cantinho.
gente vai manchando toda a uva, ó. Um pouquinho do vinho nos mesmos campos. Já vou sondando o vizinho, ver se ficou algum lugar esbranquiçado. Vou lá na parte do geada, seguindo o formatinho da uva, ó. Muito de leve. Se tiver o pincelzinho vermelho, usem nesse ponto, porque ele não tem força para arrastar o geada. Então, ele dá essa nuancezinha bem natural, ó. Alguns lugarzinhos a gente vai passando de leve, a gente vai colorindo essa parte de cima, tá? Vou pegar um pouquinho de nada do lilás. Agora eu já vou pro púrpura. Como eu falei, minha cliente não gosta muito de roxo, então eu vou lançar a mão aqui do púrpura pra tá tirando um pouco. E vou seguindo o campo, ó. Levemente eu vou arrastando para onde eu trabalhei o violeta e o vinho. Nossa, mas tanta cor no mesmo lugar? Sim, isso faz com que a gente não precise depois ficar retocando tanto, tá? Ó, bem de levinho, vou contornando. Mesmo assim, ainda ele tem uma coisinha ou outra, ele vai retocar a luz, acentuar alguma sombra que fique falha, caso ela fique, tá? Agora volto no berinjela. Vamos lá, fazer a profundidade, bem de levinho, sem força, a gente contorna e vai distribuindo. Tudo na pontinha, ó, bem pouquinho. E vou seguindo os pontos que eu já deixei mais escuro, ó. E suavizando para a parte clara, para não deixar emenda. Sobrou, vou jogar um pouquinho lá no contorno. Vou limpar bem o pincel no paninho agora. E vou trabalhar um pouquinho do Carmim Baby, que é o meu tomzinho mais claro, ó. Vou ele lá onde eu já trabalhei o lilás, que eu já deixei a uva mais clara para isso. Vou distribuindo levemente, ó. Aqui também, que ela tá uma sobre a outra. Olha a quantia que eu pego, gente, olha. Tá vendo? É uma gotinha. Se vocês exagerarem aqui, viram um grude, porque, ó, quantas tintas nós estamos usando? 4, 6, 8. 8 cores em uma uva. Estamos usando todas elas, então é tudo assim, grãozinho de areia. Certo? Agora eu já preciso voltar na de cima com um pouquinho de tinta branca. Ó, porque ele já deu uma leve sugadinha. Ó, bem pouquinho branco. Eu vou lá naquele pontinho de luz, ó. Peguei um tiquinho de nada e vou abrindo em volta. Limpei no paninho e vou abrindo em volta, ó. Aí a gente já volta nessa de baixo. Vamos dar sequência? Vamos trabalhar essa aqui, que já está focadinha aqui embaixo, tá? Vou limpar no meu paninho. Essa não vou trabalhar o verde, tá?
Vou deixá-la assim. Vamos fazer uma madurona aqui. Vamos lá. Primeiro, esse buraquinho aqui, o buiaquinho, como diz, nós vamos trabalhar o berinjela puro, ó. Digamos que tem mais uvas lá atrás, né? Então, ele ficou com a profundidade do nosso trabalhinho. Gente, tô passando a mão na frente, porque eu tô tirando as tintas lá do canto, senão eu não alcanço. Então, eu pulei essa parte do geada, vou direto pro violeta. Sempre inicio o violeta nas partes mais escondidinhas, ó. E mais do lado direito, que é o lado que vai ficar mais escuro. Por quê? A minha luz tá vindo da esquerda, então eu vou deixar aquele campo mais pro lilás, já para ajudar a clarear a uva, tá? E sempre bagunçadinho, ó. Um pouquinho da cor dela aqui embaixo. Pincelzinho em pé, mãozinha leve. Cadê? Aqui. Tu tá aqui, violeta. Vinho. Ó, o vinho sobre o violeta. Ó. E suavizo do lado para ele casar ali com a cor que vem depois. Bem de levinho. Já venho com o lilás. Na parte que a gente já preservou, né? E como eu falei, eu vou lançar a mão do púrpura para quebrar o roxo. Aqui eu vou até na uva que tá pronta lá, porque o vermelho não consegue cobrir a cor dela. Vou para evitar que fique alguma falha, algum pontinho em branco. Ó, vou um pouquinho, levo esse púrpura para as outras cores, para os outros campos. Ó. Vou passar um pouquinho dele bem na bordinha aqui. Tudo pouquinho, levinho, devagar. Agora eu já volto com o berinjela. No primeiro lugar que eu trabalhei, muito pouco, tá? Tomem cuidado, berinjela é uma cor muito escura. É só para dar profundidade e a coloração mesmo da uva. Lembrando, quem não tiver pode estar usando marinho ou petróleo misturadinho com o vinho. Ele vai dar essa cor lindona aqui, ó. O uva dá? Não, não dá. O uva é muito claro, tá? Vou vir um pouco dessa, embaixo dessa uva aqui. Ela dá uma manchadinha bem legal, faz aquele tonzinho que a gente fala, o veneninho da uva, né? Vou lavar meu pincel porque ele tá grudando, tá?
Vou lá no meu Carmine Baby, que pode ser o Candy ou Lilás Bebê, bem nesse ponto do lilás aqui, ó, coloco, dou uns apertõezinhos em volta. Agora eu vou bagunçando em movimento circular, muito levinho, ó. Vou pegar o lilás de um lado só do pincel. Ó. De um lado só, o lado da tinta eu vou voltar para a esquerda. Vou em cima desse vermelho aqui, bem pouquinho, só para fazer uma luzinha. Limpo no paninho e vou matizar. Vou suavizar, vou e volto para ele puxar o vermelho de baixo. Só para ele separar as duas uvas aqui. Só para ele dividir as duas uvas, que eu não quero usar branco ali, tá? Aqui ela já deu uma enxugada. E eu vou estar trabalhando duas cores nela ali. Ó. Vou usar um pouquinho de amarelo limão. Vou lavar meu pincel, agora eu preciso estar com o pincel limpo, tá? Um pouquinho de amarelo limão. Bem em cima aqui do verde pistache. Vou passando de levinho, ó. Pra quem não tiver o pincel vermelho, agora usa filete, tá? Ó. Ah, mas qual é a função? Dá um pouco de vida nessa área aqui, porque se eu passar o pistache ou geada, ele vai apagar. Então é só para cobrir, para esses desbranquiçadinhos que fica. Porque o amarelo limão ele só vai dar vida, não vai conseguir manchar nada aqui. Tá? A gente sempre precisa de retoque, né? Aí eu vou pegar um pouquinho do Carmine Baby, sem lavar o pincel, vou lá na pontinha. Um pouquinho do Carmine Baby de novo. De um lado só viradinho pra cima. Agora eu pego o branco pra fazer a luz, ó. Bem no pontinho que a gente deixou o lilás. E depois trabalhou um pouquinho do Carmine Baby, né? Limpei no paninho, agora eu vou abrindo em volta, ó. Vou batendinho em volta. E vou chegando no meio. Chegou no meio, eu vou com a sujeira que sobrou e venho aqui em cima, ó. Um pouquinho lá na esquerda. Pego de novo um cantinho de branco e pingo aqui, ó. E venho de novo, um pouquinho aqui. Gente, é tudo muito pouco, ó. Eu vou relando, ó. O pincel vai pulandinho. Um pouquinho do lilás de um lado só do pincel, ó, viradinho para baixo. Vou dar um brilhinho aqui, para ele levantar. Pronto. Tá? Vamos mais uma bolinha? Deixa eu ver que horas são, para ver quanto tem de bateria. Pera lá. Pera lá, pera lá. Vamos ver quanto tempo faz que a Maria tá. Vou fazer mais uma bolinha, porque tem 10% de bateria. Eu acho que dá pra fazer mais uminha. Era lá. Vou lavar meu pincel. Ai, eu tô com vontade de uva também, dona Rosângela. E agora é época, né? Vai chegando o final de ano, vai sendo época de uva. Eu gosto bastante. Eu vou trabalhar essa daqui bem escurinha. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou trabalhar uma bem escurinha aqui. Essa aqui eu acho que ela tá bem doce. Ó, violeta.
vai escolhendo alguns campos para deixar ela mais escura, tá? Porque a uva, ela é toda manchadinha, né? Ela tem umas partes mais vermelhinha, umas partes mais azulzinha. O vinho sobre essa área do violeta, como eu falei, eu não posso deixar o violeta tão aparente. Essa mistura, trabalhando o violeta depois o vinho, ele lembra muito o tom uva, né? Nós temos a cor uva. Não adianta querer usar ele, porque aí vocês vão estar fazendo só uma camada de tinta, ele vai ficar falhado. Então, nós já trabalhamos dessa forma para dar 2 demãos de tinta, tá? Então, é de propósito. Senão, a gente misturaria ali no pratinho. Ó, vou trabalhar... Não trabalhei nenhuma área ainda de lilás. Vou trabalhar o púrpura. Quando eu faço púrpura, a hora que eu vejo que já descarreguei bem a tinta, eu levo ele um pouquinho no campo da sombra, onde está o violeta e o vinho, tá? Vou pegar um pouquinho do violeta, limpei no meu paninho, um pouquinho do lilás, perdão, para deixar um campo mais claro aqui. Só limpei no paninho, não é a necessidade de lavar. Até mesmo porque se você vier com um pincel lavado aqui com o lilás, ele vai ficar marcado. Ó, entra. Vou entrar um pouquinho em cima do violeta. Pra fazer aquele veneninho que ela tem, né? Vou limpar no paninho e venho com a sombra do berinjela. Dessa forma, vai repetir em todas as uvas, tá? Todas as bolinhas. Tudo igual. Tudo é a mesma sequência. Violeta, vinho, trabalho púrpura, algumas partes de luz o lilás. Tudo mesma coisa, são todas elas iguaizinhas. As que estão escondidinhas, a gente vai trabalhar sem a parte verde. A que tiver aparente, ela vai ter a parte verde. Daí, a que são aparentes, a gente começa pela geada e o pistache. Mas elas são bem assim, repetitivas. Vou limpar meu pincel bem. Vou pegar o Carmim Baby na pontinha do pincel. Vou bem na beiradinha aqui, que essa luz ela tá bem na borda. A uva a gente tem que pintar devagar, gente. Com carinho, com cuidado, porque senão ela fica toda quadrada. E tudo pouca tinta. Ó, já fui em cima do lilás com o Carmim Baby. Aí eu já venho um pouquinho do lilás, de um lado só do pincel. O final dessa bolinha aqui anterior, ela vem aqui, ó, a tinta tá virada pra dentro da minha mão. Ó, vou separar ela aqui. Pronto. Dá pra ela aparecer aqui. Agora eu vou pegar o branquinho no cantinho do pincel. E vou pôr a luz aqui, que é o ponto de luz dela, né? O brilhinho.
O que sobrou da tinta eu vou lá na bordinha. Eu já vou iluminar essa daqui antes. Ó. Vou ali, vou jogar uma sujeirinha aqui embaixo. Porque daí eu vou dar uma pausa. Tá acabando a minha bateria, minha não, né? Do celular. Da professora tá inteira. Ó. Certo? Então, quantas cores nós usamos? Usamos o púrpura, o verde pistache, geada, branco, lilás, carmim baby, vinho, berinjela, violeta. Usamos 10 cores ao todo com o amarelo limão, tá? Vou trabalhar um pouquinho do limão aqui em cima para ele dar vida. Sempre que for trabalhar o limão, o pincel tem que estar limpo. Só que com cuidado, com carinho, devagar, vocês conseguem fazer sem dificuldade, ó. O limão é pouquíssimo, ó. Pronto. É isso, eu vou voltar o zoom aqui para vocês verem aí tudo que nós trabalhamos hoje. Depois eu vou ver se eu vou adiantar aqui em aula ou não, mas eu pretendo que seja em aula. Mas é repetição, tá? Ó. E a nossa orquídea. Tá? Ó lá, nossas gotinhas. Olha que charminho que dá, gente, ó. Né? Fica bem legal. É isso, pessoal. Até a próxima.